aqueles que não foram. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É uma hora muito feliz quando eu estou aqui. Essa casa tem um lugar especial no meu coração, assim como todos aqueles que frequentam, inclusive o Romeu. Então é sempre muito bom estarmos aqui e que os desejos dessa noite que essa noite seja proveitosa, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Apesar da Fátima e da Ana já terem feito um baita de um introito na minha fala, sem mesmo saber, eu fiquei pensando, como a gente acredita na espiritualidade e quando a gente vê a prova dela, a gente desacredita falando, meu Deus, como que é possível, né? Eu vim trabalhando nesse tema, pensando nesse tema, daí a Fátima colocou nas suas preces as flechas que o mundo muitas vezes nos manda e a gente abraça com maior carinho e amor, sendo que isso muitas vezes não é o caminho que precisamos traçar. E quando a Ana abriu o Evangelho no aleatório falando sobre a caridade, que é o nosso compromisso aqui, essa amarração que hoje nós vamos fazer. Então a gente agradece a espiritualidade por abrir já a noite, essa noite, nos abrindo os corações, nos abrindo a mente, para que a gente aproveite tudo aquilo que será nos trazido e que a gente saia daqui com o nosso coração abraçados e cada vez mais com essa semente do Evangelho viva. A gente sempre faz um postzinho para quem nos acompanha nas redes, com o tema da palestra dessa noite. E o tema dessa noite, para a gente refletir junto, é o protagonismo da alma. Para a gente pensar, que como a Fátima colocou, as flechas do mundo, em muitos momentos, o protagonista aqui, nesse mundo, não é a nossa alma, a protagonista não é a nossa alma. E a gente cai naquele clichê de novo, onde nós vivemos no mundo material, mas nós somos espirituais, Aqui nós somos seres espirituais tendo essa experiência material. Pode parecer clichê, mas a gente não abraça de fato essa fala, tentando entender essa profundidade do que de fato está querendo trazer para nós, Que nós somos seres espirituais vivendo na matéria e que essa matéria não pode ser maior que o nosso espírito, ou seja, que a nossa alma. Porque Kardec ele diferenciava, alma e espírito. Ele usava espírito para aqueles que estavam desencarnados e alma para aqueles que estavam encarnados, mas no final é a mesma coisa, Então, que isso não pode ser maior do que o mundo em que a gente vive. Só que se nós formos analisar, o mundo é maior, a matéria tem muito mais valor na nossa vida do que as coisas do espírito, a questão do espírito. E é aí que a gente vai refletir um pouquinho e desenvolver. Se nós trouxéssemos uma pergunta agora, fazendo de conta, que a vida que a gente vive fosse um teatro, então a nossa vida é um teatro, nós estaríamos na plateia, olhando aquela peça, reclamando do roteiro, tentando enquadrar cada coisinha que a gente não está gostando, tentando ajustar de acordo com o nosso gosto, com os nossos desejos e a nossa vontade, ou nós seríamos aquela pessoa que estaria no palco cumprindo com o papel, com o roteiro que lhe foi dado? Essa resposta ela é crucial para as nossas vidas. Por quê? Quando a gente traz para a vida real, a gente traz essa diferença do mundo e da espiritualidade. Porque nós passamos o tempo todo nesse mundo tentando, além de nos enquadrarmos no mundo, aquilo que as pessoas nos trazem, além dessa luta diária que nós fazemos, nós também queremos o tempo todo essa satisfação daquilo que a gente acha que não está legal na nossa vida. Se a gente for parar para pensar agora, contar no dedo quantas coisas estão boas na nossa vida e quantas coisas não estão boas na nossa vida, a gente tem muito mais a querer melhorar do que, não. A gente não fica satisfeito com aquilo, com o roteiro que
nos é dado. Então, os nossos desejos e as nossas vontades, elas sempre estão ali aguçadas a querer coisas diferentes ou mais. Esse é o nosso papel na plateia, aonde nos foi dado um roteiro e eu não concordo com o roteiro do diretor e tento mudar a todo momento. Ao invés daquele roteiro estar na minha mão e eu ter a ideia de que aquilo é importante para mim e cumpri-lo da melhor maneira possível. Ou seja, quando nós estamos aqui encarnados, nós temos um objetivo aqui, encarnados. Existe uma frase na lápide do Kardec que ela diz assim: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, essa tal é a lei. Para a gente pensar que esse nosso objetivo e o olhar que nós temos, ele vai do nascer até o morrer. Por mais que nós falemos sobre a imortalidade da alma e que continua e que a gente vai voltar 390.000 vezes lá, aqui, e que talvez eu não consiga fazer tudo o que eu preciso agora, e o que eu não consiga fazer o que eu preciso agora, e aí a gente vai vivendo essa nossa vida e querendo muitas coisas a serem resolvidas no aqui e no agora, só que muito mais questões materiais, problemas e situações materiais do que a nossa própria questão espiritual, a gente vai perceber que a gente faz essa diferença. Quando a gente sabe que precisamos ir e voltar mais algumas vezes para trabalhar questões espirituais, só que a gente não tem paciência um dia de dormir com um problema que acontece na nossa vida. Daqui. Isso é tão grave que, se a gente ampliar isso, eu não durmo porque eu não consegui pagar um boleto de uma conta esse mês, mas eu durmo tranquilo enquanto muitas pessoas estão passando fome, por exemplo. Eu consigo dormir tranquilo se as minhas contas estão pagas. Eu consigo dormir tranquilo se eu tenho comida em casa. E aí, quando a gente volta para a cena lá, para a questão do teatro, a gente vai ver que cumprir o roteiro do nosso papel, cumprir com o nosso papel, nós temos esse nosso papel individual, mas que interfere no papel do outro também. Porque uma peça de teatro ela não é feita só por uma pessoa. Todo mundo tem o seu papel individual, mas no final a peça é um contexto que foi composto por cada um ali que fez o seu papel. E aí a gente volta para nós. Quando nós estamos voltados para esse olhar, nós estamos voltados para o nosso próprio umbigo, para o nosso ego que foi falado, que a Ana nos trouxe, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, aonde, se tudo está bem para mim, deixa eu ver o que eu posso fazer de bem para o outro. Se não está bem para mim, não estou podendo, não estou bem. Estou com um monte de questões para resolver. E aí que a gente cai nessa onda do nascer e morrer. Eu parei ali. Quando tem o renascer ainda e o progredir sem cessar, isso vai além. Vai além dos nossos olhos e além daquilo que hoje nós fazemos diariamente, por mais que nós saibamos da imortalidade da alma. Aí quando parece clichê que a gente vive uma vida material, né, não olhando para essa experiência, se isso não fosse, se nós não olhássemos ou não banalizássemos isso, a cada momento a gente teria ou tentaria olhar para o roteiro do nosso teatro e saber quem faz parte ou não, ou que em um momento eu estou deixando de cumprir o meu papel. Esse papel às vezes é pequeno. Esse papel às vezes é puxar lá a cordinha para abrir aquela cortina e começar. Cada um tem a sua obrigação, o seu dever a cumprir. E aí a gente vai lá e cobra de Deus todos os nossos direitos
desse teatro, trazendo para a nossa vida, a gente está vivendo num mundo onde cada vez mais, ao invés de a gente viver nesse teatro, nesse contexto, sabendo que o que eu faço pode sim interferir no outro ou não, nós vivemos como ilhas. Cada vez mais, cada um na sua, isolados, pensando no seu próprio benefício, em benefício próprio, ao invés de sabermos que somos oceanos. E cada gota faz a diferença para que aquela onda seja feita. Onda de caridade, de amor, de humildade, empatia, compaixão. Tem até, agora me veio, tem até aquela frase, né? Uma andorinha só não faz verão. É mais ou menos isso que a gente precisa pensar. Saiu uma reportagem essa semana que na China lançaram um aplicativo que bombou. E eu fiquei, sim, assustada. Mas ao mesmo tempo nos traz a realidade. O aplicativo, ele é um aplicativo para pessoas que a cada 2 dias elas têm que fazer um check-in para provar que elas não morreram. E não porque é automático lá do INSS para receber sua aposentadoria, igual a gente tem aqui. Não, não tem nada disso. É porque elas vivem sozinhas. E para mostrar que está tudo bem, que elas ainda não desencarnaram, elas fazem um check-in no aplicativo. E o aplicativo teve, assim, um tamanho gigantesco de adesão. Aí eu falei, meu Deus, uma pessoa a cada 2 dias, ela precisa provar que ela está viva, por quê? E nós estamos vivendo assim, cada vez mais solitários, cada vez mais na nossa bolha, cada vez mais afastados do mundo, e sem pensar que esse mundo faz parte de nós, que eu tenho uma contribuição a esse mundo. E não é ser um ministro, ser um novo papa, ser qualquer outra, aquele setor que a gente coloca como grande para poder fazer a diferença, mas é fazer a diferença onde eu estou. Se eu estou vivendo sozinho, preciso fazer um check-in a cada 2 dias, eu não estou sendo o protagonista da minha própria vida. Porque quando eu sou o protagonista da minha própria vida e eu dou esse papel para a minha alma, que é o papel dela, e cumpro com isso, pessoas estão inclusas nesse contexto. E quando nós falamos nisso, o maior antídoto para isso, para esse mundo que nós estamos vivendo, para esses hábitos que nós estamos tendo, e subir nesse palco e cumprir com os nossos deveres, é a caridade, como a Ana nos trouxe. Só que a caridade não é a caridade aquela que nós aprendemos. Todo último domingo do mês eu vou sair e vou levar comida em algum lugar. Agora, no final do ano, a gente tem muito hábito, né? De fazer aquela cartança no nosso guarda-roupa, de ver o que a gente não usa mais, falar assim, nossa, eu não estou usando mais isso e vou doar, deixa eu ver o que está sobrando aqui e vou levar. Aí a gente compra e junta brinquedo para poder levar lá para as crianças, nos lugares que tem mais necessidade. E o resto do ano, o que a gente faz de caridade? Só que essa caridade, ainda que a gente aprendeu, é essa caridade daquilo que nos sobra. E aí, em um momento, Chico com o Emmanuel, numa conversa, eles nos trouxeram que caridade não é dar aquilo que nos sobra, é dar aquilo que nos falta, que vai fazer falta para nós. Ou seja, eu vou lá em casa, e aí trazendo para essa questão material, eu vou lá em casa, tem alguém precisando de um pacote de arroz? Aí eu abro meu armário, tem 2 pacotes de arroz. Aí eu vou lá e dou um. Tem um aqui, vai ficar um para mim, eu vou levar esse. Isso é o que nos sobra.
A caridade, de fato, é aquela que vai nos faltar. Então, se eu abro meu armário e tenho um pacote de arroz, eu vou dar um pouquinho, metade, para essa pessoa. Só que isso é difícil para nós. Porque a gente ainda olha, deixa eu ver, esse mês não dá, eu estou meio apertada, eu não vou conseguir ajudar, não. Eu estou pensando em mim primeiro. Só que ela não para somente nessa questão material, nessa questão que talvez seja o mínimo que nós poderíamos fazer. O Kardec nos traz, no Livro dos Espíritos, que a caridade, ela é o famoso BIP, né? Para quem é um pouquinho mais antigo, quando a Fátima usava o BIP na escola, ela tinha que fazer referência a isso. É que o João não está hoje. O João ajudou a lançar o BIP. Mas o famoso BIP, o que é a caridade? A benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Então, para a gente nunca mais esquecer essa tríplice. Porque a caridade é a benevolência. O que é a benevolência? É eu fazer o bem. Além de sem olhar a quem, mas o tempo todo, aonde eu estiver, é eu ter esse pilar em mim de que eu preciso fazer algo de bom. Que algo bom tem que sair ali e estar nas minhas mãos para que a benevolência seja viva dentro de mim. E fazer o bem não é fazer o bem, numa situação específica. É em qualquer lugar, em qualquer momento. É um abraço que eu dou e esse abraço é carinhoso. Não é um abraço por comodismo nosso. E a gente vai ver que isso é que a gente está tão habituado num lugar que quando a gente chega para alguém e pergunta: oi, tudo bem? Se a gente for parar para analisar, a gente não está querendo saber se ela está bem. Porque se ela começar a falar assim, tô com pressa, a gente vai querer correr, a gente vai querer escutar. Porque a gente de fato não quer saber se está tudo bem, se a gente pode fazer alguma coisa. Virou só um roteiro da nossa parte, só um cumprimento. Então fazer o bem é a gente estar ali naquele lugar sabendo o que pode sair de bom de mim aqui nesse momento. E eu luto contra aquilo que está saindo de mal. Porque é uma luta nossa diária. Só que se eu não estou desperto, consciente naquilo que eu estou fazendo, estou nesse roteiro automático, não deixando a minha alma como protagonista, eu não percebo, eu não consigo perceber isso. A indulgência é olhar o bem o tempo todo. Tudo que eu olho, tudo que eu vejo, eu tenho que extrair algo de bom daquilo ali. Nem que seja aprendizado, que eu não gosto. Mas eu tenho que extrair algo de bom. E aí Jesus nos traz, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então mesmo que lá dentro de nós ainda tenham coisas que nos fazem olhar não bom, mas se eu tento extrair aquilo, volta para mim. E nós somos habituados, isso é instintivo da nossa parte, a olhar tudo que sempre a gente vai achar uma coisinha para falar. Percebam, mesmo aquilo sendo bom, a gente vai achar uma coisinha que não é bom. Mas está chovendo muito. Meu Deus, chuva, eu não consigo sair, eu não consigo fazer aquilo. Mas nossa, faz tempo que não chove. Isso é legal, mas também, se aquilo for, sempre vai ter um mas, como complemento no nosso olhar, na nossa fala. E é um treino da nossa parte, porque nós estamos habituados a isso, a esse olhar negativo, a esse olhar que nos leva para o lado mais sombra, vamos dizer assim. Então é preciso que a gente treine a indulgência, tentar tirar esse bem de tudo.
Se tem Deus atrás de tudo, no fundo tem esse olhar, tem Deus também no nosso olhar. Ah, hoje o meu dia tá ruim, tá, mas não me faltou comida. Não me faltou uma cama para dormir. Tá chovendo, tá, mas eu tô embaixo de um teto. Tá ruim para tomar banho, mas eu tenho um chuveiro. Pode parecer banal, sabe? Mas a gente ainda olha o que nos falta e não agradece o que nos sobra de fato. E mais uma vez pode parecer clichê, mas muitas pessoas rezam pela vida que hoje nós temos. Por estarmos aqui enxergando, por conseguirmos falar, por conseguirmos andar. Em meio a tantas limitações que nos acontecem, tantas coisas que exigem de nós nos manter em pé mesmo. Mas se a gente for fazer tirar uma métrica e fazer uma média ali, a gente tem muito mais a agradecer do que reclamar. E por último, não menos importante, o perdão das ofensas. O perdão a gente sempre acha, né, que é preciso perdoar o outro para que a gente fique bem e tudo mais, a gente seja salvo e tudo mais, né? Mas na verdade, o mais profundo do perdão não é simplesmente o fato de eu deixar passar aquilo que aconteceu, de eu perdoar aquela outra pessoa, de eu tentar ser melhor, mas é trazer o bem daí para dentro de mim, aonde o rancor mora, aonde a mágoa está morando, aonde a tristeza está fazendo morada, eu trago o bem para dentro de mim. O perdão é trazer o bem para dentro daí. É fazer com que o bem faça morada no meu coração. E quando nós lemos a doutrina e nos traz, né, Kardec nos traz isso, o Chico, Jesus, o bem é sempre maior que o mal. Se hoje o mal está maior, é porque o bem não está acionado de algum modo. Ele ainda está tímido, está no cantinho dele. Mas se eu trago ele vai ser maior que a mágoa que eu estou sentindo, que a tristeza que eu estou sentindo, aquilo que eu me senti ofendido. Porque se eu me magoei, eu me senti ofendido, e seja o que for, o meu ego e o meu orgulho, o meu egoísmo ainda está um pouco maior, sabe? Do que aquilo que de fato é. Então, para a gente pensar na caridade como esse antídoto para nós, e para sermos e fazermos a nossa alma como protagonista, é esse bem. Esse bem como saindo das nossas mãos, saindo dos nossos olhos e voltando para dentro de nós. E para finalizar, existe uma fala de Jesus, lá em João, no capítulo 12, versículo 24, que ele fala assim: se o grão de trigo morrer, se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Se o grão de trigo morrer, ele dá mais frutos. Ou seja, fazendo um link com essa nossa fala. Se a gente deixa morrer de fato, isso que é maior aqui para nós, no mundo, a matéria, aquilo que a gente não vai levar, se a gente deixa isso menor, a gente consegue dar mais frutos. E dar frutos é fazer com que a nossa alma seja a protagonista. Se a gente deixar esse mundo ser maior, tentando não deixar esse trigo morrer, que é colocar ele num vidro, e a gente dá mais importância para esse corpo, tentando proteger, tentando fazer de tudo, ele fica só. E aí a gente volta lá para aquela questão do aplicativo e desse roteiro do teatro que nós trouxemos. Então é como se nós estivéssemos na vida, para a gente terminar nessa ilustração, dirigindo um carro. E hoje para nós o carro ser mais importante do que o motorista. Então o nosso espírito é esse motorista por trás desse corpo físico que é o carro, nos dando somente maneiras e oportunidades de fazermos diferente.
E não esse carro ser mais importante, onde a gente se preocupa o tempo todo em não querermos envelhecer, em os botox da vida, em não ficarmos preocupados com rugas, mas com a chaga da impaciência, do ego e tantas outras chagas que moram dentro de nós, a gente não olhar. Lá na questão 132, eu falei que ia terminar, mas essa é a última. Lá na questão 132, do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os espíritos qual o objetivo da nossa encarnação. E eles respondem, a primeira é essa, de progredir mesmo, sem cessar, o progresso, é para isso que nós estamos aqui. Mas ele complementa com uma outra coisa que eu achei crucial trazer para nós finalizarmos, que ele nos diz que, além do progresso, nós somos como se fôssemos instrumentos da harmonia divina. E cada um precisa cumprir esse papel para que o concerto de fato aconteça. Então, cada um é um instrumentinho divino cumprindo o seu papel, a nota que lhe cabe, para que de fato essa harmonia divina possa acontecer. Era isso que eu queria trazer para nós. Espero que a gente saia daqui com essa sementinha plantada nos corações. Obrigada a todos vocês.